essa vitória de Donald Trump foi bem mais fácil do que o esperado para uma eleição que prometia ser bem acirrada. Dá para a gente classificar como uma vitória de Donald Trump e do Partido Republicano ou é mais uma derrota de Kamala Harris e do Partido Democrata, professora? Acho que é um pouco dos dois, né? É tanto uma vitória do Partido Republicano, que conseguiu emplacar um discurso de mudança em relação ao governo atual e da possibilidade de uma melhor gestão da economia, afinal a economia foi um dos principais temas em torno dos quais girou a eleição americana, mas também uma derrota do Partido Democrata, né? E principalmente de Kamala Harris em não conseguir se desvencilhar do governo Biden, principalmente a partir das suas declarações, né, de que não teria feito nada diferente. Apesar de ser de uma ala mais progressista do Partido Democrata, ela também acabou sendo vista como o incumbente, né, como uma continuidade do poder de Biden, do governo de Biden, e não como algo diferente para a população americana. Professor Carlos? Eu acho que a professora Fernanda diagnosticou muito bem, né? Um pouco das duas coisas. Eu acho que a lição que o Partido Democrata vai tirar vai depender muito do que o Partido Democrata vai concluir desta derrota, né? Se eles concluírem que foi uma derrota do partido, vai ser um tipo de lição, para que lado que eles vão. Se eles concluírem que foi uma vitória do Donald Trump, eu acho que eles vão extrair outros tipos de lições. Então é uma resposta que é importante não só para nós aqui que estamos analisando, mas é fundamental para saber os rumos que o Partido Democrata vai tomar. A gente sabe qual que é o rumo do Partido Republicano. Aquele Partido Republicano do Ronald Reagan, esse partido acabou, está morto, enterrado, recebeu um tiro de misericórdia nessas eleições. É agora um partido completamente transformado pelo trumpismo, né? O Trump é o dono absoluto do Partido Republicano, que adota aí mais características atualmente de um movimento político do que precisamente de um partido organizado, que está acima de lideranças individuais. A grande questão é qual vai ser o Partido Democrata que vai emergir destas eleições, né? Que lições que eles vão tirar dessa derrota, que foi uma derrota, como você apontou, bastante expressiva e que indica aí um problema do partido em se comunicar principalmente com o meião dos Estados Unidos, né? Com uma classe média, classe trabalhadora, que se sente distanciada de muitas das pautas do partido. Professor, você tocou num ponto interessante agora, já vamos voltar a falar sobre o Partido Democrata, mas antes eu queria voltar nisso que você falou sobre os republicanos, que aquele partido de Ronald Reagan não existe mais. Você acredita que Donald Trump se tornou maior do que o Partido Republicano, principalmente depois desse resultado? Não há dúvida nenhuma disso, né? O Donald Trump de 2024 é muito diferente do Donald Trump de 2016. Donald Trump de 2016 é alguém que conseguiu capturar a nomeação do partido, ele sempre teve muita desconfiança das elites partidárias, não à toa, nenhum dos ex-candidatos a presidente do Partido Republicano apoiou o Donald Trump. Muita gente que trabalhou com ele no gabinete, que eram republicanos do establishment, não apoiaram o Donald Trump. Ele não tem, há um desconforto muito grande com a elite do partido. Essa mesma elite do partido achou que com o final do governo dele, a derrota dele para o Biden, ele estaria liquidado. Esta volta do Donald Trump agora em 2024 é um partido republicano muito diferente daquele que ele assumiu em 2016. Agora, as pessoas que não se identificam fortemente com o Donald Trump, essas pessoas ou se aposentaram, ou perderam eleições, ou foram escanteadas, não têm tanta importância atualmente. O partido ele foi completamente tomado pelo Donald Trump. A vitória dele nessas eleições torna isso ainda mais forte, ou seja, aqueles indivíduos que eventualmente estejam desconfortáveis com o Donald Trump, por uma questão de sobrevivência política, vão pelo menos da boca para fora. É o caso de muitos líderes, o Lindsey Graham, por exemplo, que é um líder importante no Senado, um líder republicano importante, era contrário do Donald Trump, tem declarações dele dizendo que o partido estaria destruído se o Trump fosse nomeado, e hoje é um grande apoiador. Por quê? Porque é uma forma de sobrevivência política, né? Quem não apoia o Donald Trump paga um preço político dentro do partido. Então, portanto, hoje ele é muito maior do que o partido. O partido em si não existe enquanto uma ideologia organizada. O que existe é a ideologia do Donald Trump. Agora, professora Fernanda, pensando nisso aí agora que diz o professor Carlos, você acredita que há riscos para o Partido Republicano no futuro? A gente sabe que em 2028 Donald Trump não pode concorrer à presidência novamente. Hoje, um sucessor mais provável é J.D. Vance, mas corre o risco dos republicanos ficarem sem uma liderança clara, de repente, de Donald Trump não dar espaço para uma linha sucessória durante esses próximos 4 anos?
Sim, esse é um risco que o partido corre, né? Como o professor Carlos colocou, hoje o trumpismo domina o Partido Republicano, o Trump tem o controle do partido e formar uma liderança que não seja vinculada ao trumpismo nos próximos 4 anos vai ser muito difícil para o Partido Republicano e coloca em xeque a própria identidade do partido, né? Que está cada vez mais vinculada, cada vez mais associada de forma difícil de ser desassociada do trumpismo, né?